Kaiser aqui e o vídeo de hoje é mais um vídeo de Stranger Things, sim, mas ele é um vídeo muito especial porque eu vou falar sobre os monstros de Stranger Things, a evolução deles, falar um pouquinho da hierarquia que foi apresentada nessa quarta temporada, mas eu vou avisar aqui vocês, gente, esse vídeo ele deu um trabalho enorme de pesquisa, inclusive todas as fontes eu vou colocar aqui na descrição e também de edição para deixar bem visual para vocês, então já deixa o seu gostei para apoiar esse conteúdo, é um conteúdo mais parrudão para contemplar, né, toda a cobertura de Stranger Things que foi feita aqui no canal, e eu sei que é um conteúdo que vocês vão gostar muito, então eu vou falar desde o Demogorgon da primeira temporada, e curiosidades, e como ele foi feito, até a gente chegar aqui no Vecna, nos Demobots da quarta temporada. Inclusive também vai sair um material exclusivo que a Netflix me disponibilizou, então quando a gente chegar ali na quarta temporada, falar do Vecna e dos Demobots, a gente vai ter mais esse contexto desse material. Mas só pra vocês terem noção o quanto material que foi utilizado para fazer esse vídeo. E, gente, fica avisado aí também, né? Esse vídeo vão ter vários spoilers de todas as temporadas de Stranger Things. Então, já deixa aí o seu gostei, também se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, Stranger Things é uma série que evoluiu e muito, não só no tamanho do elenco, que tá enorme nessa quarta temporada, mas também de efeitos visuais, efeitos práticos, CGI e os monstros, óbvio, que vieram com essa evolução aí ao longo dos anos. E o Demogorgon, né, que foi o primeiro monstro a ser apresentado desse universo de Stranger Things, ele foi o que mais modificou, porque lá na primeira temporada ele era feito por uma pessoa, mas também tinha alguns efeitos de CGI na pós, mas ainda assim era uma temporada que era mais modesta, como o próprio Paul Graff, que é o supervisor sênior de efeitos visuais da série, disse. Então, assim, a série ela evoluiu muito e a ambição dos Duffer também. Só para vocês terem um grau comparativo, antes de falar de cada um desses monstros, inicialmente ele disse que era para Stranger Things ter 80% de efeitos práticos e 20% de CGI, porque ele falou que os irmãos Duffer gostam muito de fazer efeitos práticos, mas que os monstros que eles imaginavam com o tempo foi ficando algo bem difícil. Então lá pro final da temporada eles ficaram aí em torno de 50-50 e já na terceira temporada ela era toda feita em CGI. Só pra vocês terem noção, os ratos, por exemplo, eles até chegaram a comprar uns ratos de brinquedo e tudo mais, só que eles perceberam que visualmente pra câmera era mais adequado umas bolas prateadas, porque pra fazer o efeito digital de sombra no computador era bem melhor. Então eles faziam com que as bolas elas repousassem em sacos de areia, né? E aí eles colocavam um fio para puxar para fazer um movimento similar ao que um rato faria, mas tudo ali foi feito com computação. Inclusive a terceira temporada foi um grande desafio aí para eles, porque muitos monstros, e enfim, né? Não só na terceira temporada, mas na série de uma forma geral tiveram muitos monstros. Então vamos falar de cada um deles, falar sobre a evolução deles, até pra gente já se preparar para a quinta temporada, que muito provavelmente a gente vai ver um bom punhado deles aí, agora que o Upside Down tá indo pro mundo real. A Nancy já falou que viu vários monstros, já teve um vislumbre do que vai ser a guerra, então a gente vai ter muitos efeitos visuais e é importante a gente entender como que eles funcionam. Na primeira temporada a gente teve a apresentação do Demogorgon e lá ele de fato era feito por uma pessoa, tanto que você consegue observar que as partes que o Demogorgon apareciam eram cenas mais escuras e mais rápidas, então isso é meio que um efeito até para eles disfarçarem, para que a pessoa não consiga ter a percepção do olho ali, de ficar visualizando aquele monstro e conseguir perceber que era uma pessoa fantasiada. E depois na pós eles aplicavam CGI para disfarçar, principalmente naquele momento, né, que a gente vê a Eleven matando o Demogorgon de forma bem similar ao que a gente viu dela com o Vecna, o número 1, o Henry, ali no laboratório. Inclusive, né, recentemente no Tudum, a Netflix disponibilizou um material bem grande de backstage de Stranger Things e os irmãos Duffer falaram lá que eles não tinham muita
grana para a primeira temporada. A gente vê isso mesmo na construção da produção, né? Que era uma temporada muito mais barata, então por mais que a gente tenha um carinho enorme, é até interessante a gente ver como ele se assemelha aos filmes dos anos 80 da forma que era gravado. É uma temporada que tem uma produção mais baixa e foi um sucesso estrondoso, o que também, né, fez com que as outras temporadas tivessem mais grana e a gente chegar nessa quarta com efeitos visuais altíssimos. Então, o que você faz, né? Uma boa produção resolve ali com o que tem e eles fizeram um Demogorgon com uma pessoa vestida. E eles queriam que fosse propositalmente uma pessoa, justamente porque o Demogorgon, ele tem esse efeito humanoide. Tanto que em algumas cenas, quando eles já vão para essa quarta temporada, ele é completamente essencial até para você saber a altura, enquanto tem um ataque ali com o ator e tudo mais. Então, só para vocês terem um grau comparativo, eles falaram que inclusive tem cenas nessa quarta temporada que elas têm tipo uns 15 segundos e elas demoraram um mês para serem feitas, até porque o Demogorgon, ele é todo digital, então ele não tem acompanhamento de captura de movimento, ele é todo feito ali no computador. Então, até mesmo o processo ali dos atores, né, eles precisavam meio que fazer a cena totalmente ensaiada, com a movimentação de câmera também. Eles até exemplificaram com a cena da arena da quarta temporada, falando que eles queriam mostrar a monstruosidade do Demogorgon. Inclusive, né, a gente falou muito sobre como a quarta temporada, ela teve o terror mais presente, mas a gente viu também como outras questões foram mais presentes. O Demogorgon na primeira, não é que ele não era assustador, né, mas aqui a gente consegue ver que ele tá bem mais assustador. Então eles queriam demonstrar justamente isso na cena e por isso eles queriam fazer tudo em plano sequência. Então tudo isso gerou um ensaio ali dos atores de fazer a cena, um ensaio depois de câmera pra daí vir a gravação, né? E, inclusive eles revelaram que a barra caindo ali foi algo que não foi planejado, mas que eles deixaram porque eles sabiam que se eles tentassem reproduzir aquela situação de novo não ia ficar tão natural. Então eles aproveitaram tudo ali do plano sequência e trazer essa monstruosidade que eles queriam. Eu acho que a cena ela ficou muito bem como foi feita. E eles também explicaram como que é feito o trabalho de animação, né? Que eles iniciam ali com o molde, então eles pegam a cena e eles fazem um molde do personagem, como que ele vai entrar, quais movimentos que vai ser utilizado, alguns refinamentos, né? Se quer ele mais posicionado para cima, mais curvado e etc. Então eles fazem tudo com molde e depois ele começa a ganhar forma. Então vai colocando a coloração, né? Todos os efeitos de CGI, para daí finalizar os detalhes da movimentação. E depois vem toda essa parte da coloração, de colocar ele como se tivesse em cena. Então tem todo um trabalho de luz e é aí que ele ganha realmente a vida em cena, tanto com a coloração quanto com a ambientação e que tira um pouco esse efeito de computação ali dos nossos olhos, da gente perceber tão rápido. É por isso que também, quando a gente vê algumas obras que elas não têm um efeito tão bem trabalhado, muito provavelmente essa finalização aí, como que é feito todo o processo, às vezes pode pular etapa. E aqui em Stranger Things eu acho que o negócio é muito bem feito. A gente sabe que é a computação gráfica, porque não existe esses monstros, mas eles conseguem trabalhar como se fosse algo no mesmo ambiente ali, então ele não destoa os nossos olhos. E é lógico que se tratando dos irmãos Duffer, não pode faltar uma boa referência, e o Demogorgon ele foi feito junto com um artista chamado Aaron Sims, e eles se inspiraram em outros monstros criados pelo Clive Barker e também pelo Guillermo del Toro. E segundo ele, ele diz que o que realmente inspirou eles foram elementos bem icônicos dos projetos alienígenas do artista plástico H.R. Giger, que o objetivo deles era chegar nesse nível com o Demogorgon. E aí deu a criação, né, desse ser que tem em torno de 2,5 metros, uma pele bem viscosa, com garras bem afiadas e a sua boca, quando ela abre, ela fica nesse formato de flor. E aí, falando dos Demogorgons, né, obviamente a gente pode deixar de falar dos Demodogs, principalmente porque a gente viu a evolução, como nasce um Demogorgon ali na segunda temporada, quando o Will, ele cospe, né, um Demogorgon, que depois é apelidado carinhosamente pelo Dustin de Dart. E como eles mesmos descreveram, né, é interessante a gente ver como que é a evolução. Ele inicia ali como uma larva, depois ele fica num formato parecido de um sapo meio crocodilo, porque ele tem o rabinho ali, a forma que ele se movimenta, né, e aí depois a movimentação dele fica bem similar a um cachorro, que dá origem ao nome, né, Demodog. E a Kate Trevor, ela disse que esse crescimento do Demogorgon, as fases foram pensadas propositalmente num nascimento de uma borboleta, principalmente porque a gente tem um bicho numa forma e depois virar algo completamente diferente. Então faz muito sentido a gente ter esse estágio inicial de
larva, né, e depois ter esse grande monstro que é o Demogorgon que a gente conheceu lá na primeira temporada. E como a gente viu na segunda temporada, eles são controlados pelo Devorador de Mentes, que depois a gente descobre que no final das contas também é controlado pelo Vecna, né, pela mente do Vecna, e eles acabam trabalhando como hordas. Então, desde a segunda temporada a gente já começa a ver como que é feita toda essa conexão e como os monstros são controlados. E aí, na segunda temporada, outro monstro também é apresentado pra gente, que é o Devorador de Mentes, ou o Shadow Monster, né, o monstro das sombras, como eles se referiam inicialmente. Ele é um monstro gigantesco, ele tem 15 metros, e eles disseram que o Kubrick foi uma grande referência porque eles queriam algo parecido com as paredes de sangue. Então, quando a gente vê aquela cena ali na escola, né, que a gente já vê os cipós e tudo mais, que tem essas cenas de corredores bem compridas aí, foi inspirado em O Iluminado. Mas não é a única referência. Uma referência que é muito clara é o Monstro da Fumaça de Lost. De fato, foi uma referência aí para criação, para concepção do Devorador de Mentes. Mas eles disseram que eles se inspiraram no monstro ali no final da primeira temporada de Lost, porque é onde o Big Bad se dispersa em uma nuvem de partículas e depois desaparecem. Outra referência também foi o Sibionte de Spider-Man 3. E já nessa quarta temporada, né, a gente vê a concepção real do Devorador de Mentes, que ele de fato era essa fumaça, o fumacete, como eu falei em alguns vídeos, mas que a concepção, a criação ali da forma dele, né, veio a partir do Vecna pela obsessão que ele tinha por aranhas. A gente entende nessa quarta temporada que o Vecna encontra este ser de fumaça ali no Upside Down, e conforme ele vai tendo controle dessa fumaça, dessa criatura, ele começa a ganhar essa forma de aranha e trazer todo esse significado de ser o predador, como ele mesmo explica. E segundo os irmãos Duffer, eles falaram que eles queriam algo que fosse esfumaçado e que não tivesse exatamente lá, mas que ainda tivesse partículas finas. Então ele precisava ser uma ameaça sólida e substancial, quase tátil, mas que você conseguisse sentir a presença ali na luta. Tanto que eu acho que esse momento ali da segunda temporada, quando o Devorador de Mentes se hospeda ali no Will, né, é uma cena bastante intensa, porque toda a criação ali dos corredores, a gente realmente sente ele presencialmente, sente a ameaça que ele é. É uma cena mais escura também, então é muito interessante a gente ver como cada aspecto do que a gente acompanha ali na tela é minimamente pensado. E aí depois a gente tem o Devorador de Mentes na sua forma física na terceira temporada. Ele tem aí em torno de 9 metros de altura, nessa forma geleiosa ali, e ele é criado através de partes do corpo humano e ratos, que é o que a gente vê, né, o Billy pegando as pessoas ali da cidade. Depois a gente vê algo bem similar também com o monstro que é o Tom, mas já vamos chegar lá. E ele tem dessa forma, né, a gente vê que ele tem esse dente que ataca, que é inclusive o que ataca o Billy ali no final da temporada. E um fato curioso sobre essa versão do Devorador de Mentes é que a forma inicial dele, quando eles começaram a esboçar ele ali no shopping, ele não tinha esses dentes, só que a gente vê, né, como foi extremamente importante, inclusive para toda a cena e trazer certa intensidade na morte do Billy. E aí, né, como eu falei, a gente também tem a apresentação desse monstro que é o Tom e o Bruce. E eles também são feitos de ossos e cartilagens das vítimas, e ele é mutante, então a forma dele muda. A gente vê isso ao longo da série. E é interessante porque a gente vê que ele não é um bicho assimétrico, né? Então, de um lado a perna é de uma forma, do outro é de outra, justamente por ser uma junção de várias coisas e desses dois personagens. Então, como o próprio criador disse, né, é uma forma meio franksteriana, né? E é interessante, né, porque tem uma cena quando eles saem ali do hospital que um ossinho fica. E essa cena ela também foi propositalmente pensada, porque eles começaram a pensar, tá, eles são mutáveis, né? O que acontece com esses ossos se passa por uma frestinha? Então, eles fizeram aquela cena justamente pelo brainstorm dele de como ficariam as partes jogadas pra trás. E assim, gente, apesar da terceira temporada ser relativamente mais leve, né, os próprios irmãos Duffer falaram que a alegria, a diversão ficou ali no summer da terceira temporada e que a quarta era mais pesada, e de fato foi. Ainda assim, os monstros, eles foram bem nojentos. E até isso eles tiveram precaução, porque eles falaram que tem um limite pra nojeira. E segundo o Paul Graff, ele disse que eles queriam fazer algo que nunca parecesse chocante. E que eles sentem que eles querem ser realmente grosseiros
grosseiros e espalhafatosos, mas que eles não querem causar certo nojo ou repulsa em ninguém a ponto da pessoa não conseguir assistir a série. E ele acredita que eles conseguiram encontrar o equilíbrio certo. E de uma forma geral, para a forma física do Devorador de Mentes, desse monstro Tom Bruce, também os ratos ali, eles foram inspirados no filme The Thing, do John Carpenter, que inclusive The Thing, ou A Coisa, né, foi criado a partir de efeitos práticos ou não realizados por computador. É até interessante, né, porque nessa cena do Bruce, a gente já vê que tem um ator que eles utilizam para fazer a movimentação ali na cena, e ele utiliza inclusive uma bola prateada, bem similar ao que eu tinha descrito sobre os ratos no início aqui do vídeo. Apesar do monstro ser todo colocado digitalmente em cena, ainda assim eles utilizaram um ator para causar o dano do cenário ali na cena. Inclusive, gente, esse vídeo aí que tá passando do making of é realmente muito engraçado. Eu não tinha visto até fazer esse vídeo aqui. E aí a gente chega no Vecna na quarta temporada. A gente sabe que ele foi inspiradíssimo no Freddy Krueger. Tanto na sua forma, né? Ele é uma mistura ali de Freddy Krueger com o D&D. Então a gente vê que ele tem esse aspecto da mão. E é uma mão que também faz a referência ali ao Freddy Krueger. A forma também como ele pega as suas vítimas. E de ter essa similaridade também dos sonhos, né? Mesmo que não seja em momentos que as pessoas estão dormindo, ainda assim passa por um momento de transe ali deles. Inclusive a cena da Chrissy, ela é uma cena inteirinha espelhada em uma das vítimas do Freddy Krueger em A Hora do Pesadelo. E não é só aí que para as referências do Freddy Krueger, porque afinal de contas Robert Englund, que é o Victor Creel na série, foi o Freddy Krueger do filme dos anos 80. E outra referência que foi pouco falado sobre o Vecna é que ele também foi inspirado no Pinhead da série Hellraiser. E essa mão do Vecna era algo que os irmãos Duffer queriam desde o início na concepção ali do Vecna. E o Barry Gower, junto com a equipe de próteses, eles fizeram uma extensão nos dedos ali do Jamie Campbell Bower com extensões práticas e mecânicas. E isso alongou em torno de 20 a 25 centímetros do dedo do ator. E assim, gente, isso é super interessante porque tudo que a gente viu da construção do Vecna tem algumas similaridades com o Demogorgon. Como a gente viu aqui ao longo do vídeo, os irmãos Duffer gostam muito de efeitos práticos. E também o Vecna, ele tem esse ar humanoide. Afinal de contas, a gente está falando realmente de uma pessoa transformada ali no contexto da história da quarta temporada. A gente descobre que é o número 1, que é o Henry. Então, eles utilizaram de fato um ator e o Vecna, ele foi 80% efeito prático. Então, ele levava em torno de 7 horas para ficar pronto para iniciar a gravação. Ou seja, tinha vezes que ele chegava ali na diária às 2 da manhã para começar a se arrumar para daí fazer o dia de gravação, né? Inclusive, como vocês sabem, aqui no canal eu tive a oportunidade de conversar com o ator que faz o Vecna de Stranger Things e eu perguntei inclusive como que ele fazia as necessidades básicas dele do dia a dia. Jamie, we know that you needed around 7 hours to be prepared to start to record. How was it like to take a break and go to the bathroom with full Vecna's costume? It was an interesting experience. So the sort of the suit itself is in various different parts, and one major part is the chest piece. And on the chest piece, there's like a sort of flap that goes down and is connected by my butthole. And I would have to ask, one of the boys, Mike or Duncan or any of them, to first of all like unpop me at the backs, and then there was a little zip that they had to unzip, and obviously I couldn't use my left hand because I had this hand, and then at the fingers I had these fingernails on this right hand. So yeah, it was a lot, talk about shame. I think there is a lot of shame in that experience, but it was great. I never pierced myself, so that I'm fortunate about. So yeah, it's good. That is nice. Yeah, I agree. Apesar de todo o contexto engraçado, a gente sabe que o trabalho foi árduo, né? E o pessoal dos efeitos práticos, junto com o pessoal
dos efeitos visuais, trabalharam em conjunto para criar toda a concepção do Vecna. Então, o personagem ele exigiu meses e meses de trabalho, vários desenhos foram feitos até chegar no Vecna que a gente conhece, até porque diferente dos outros monstros do mundo invertido, ele é um monstro que se movimenta mais lentamente. Então, por exemplo, todo o trabalho ali de silhueta dele, ele é feito de uma forma para que ele fosse afiado, como se você tocasse nele, você fosse se machucar de alguma forma. E também, né, toda a criação ali dele nas videiras, nos cipós, que a ideia veio justamente das aranhas, né? Todo o conceito do Vecna é envolto de aranhas, então é como se ele deixasse as suas vítimas indefesas. E um aspecto que eu achei bastante interessante desse material que a Netflix me mandou sobre o Vecna é que eles acabaram utilizando aspectos de coisas que fazem parte do mundo invertido, só que nele. Então a gente vê as raízes, as videiras, que compõem todo o tecido muscular dele ali. E não só, a paleta de cores também foi bem pensada nisso. Eles utilizaram a cor púrpura, o tom vermelho, o preto e tons escuros de uma forma geral, que é para indicar que o mundo invertido tomou conta dele. O que faz muito sentido narrativamente falando, né? Quando a gente vê o momento em que ele é enviado ali para esse mundo inexplorado, como ele fala em 79, a gente vê como ele vai tomando forma, como ele vai se modificando até o momento que a gente se encontra na série em 86. Então o mundo invertido faz totalmente parte dele, então isso tá tanto nas coisas projetadas ali nele junto com o corpo dele, mas também nas cores, são cores utilizadas do Upside Down. Sem esquecer dos aspectos humanos dele, né? Porque quando a gente vê os músculos que são bem pálidos, é para justamente trazer essa ideia de uma criatura que não toma sol há muito tempo. E o Vecna vem como esse ser assombroso, majestoso aí do mundo invertido, o cabeça pensante por trás de tudo. E aqui na série a gente vê como que ele age com as suas vítimas. Inicialmente a vítima ouve as 4 badaladas do relógio, que faz aí também uma referência a esses 4 portais que ele precisava abrir, e isso também já demonstra que você tá marcado por ele. E você vai sofrendo ao longo de 6 dias, aí a gente vê na explicação, né, que tem pesadelos, o nariz sangrando, você tem visões do seu medo, né, porque a gente vê que o Vecna, ele fazia você encarar as coisas que você tentava esquecer, os seus traumas, e ele te aterroriza dessa forma até o momento que vai fazer esse ponto de conexão para essa abertura dos portais. Mas o Vecna não é o único monstro apresentado nessa 4ª temporada. Outro que deu o que falar também foram os Demobates. O design pensado para eles era justamente parecer com morcegos, mas eles queriam que a anatomia parecesse de morcegos frugívoros com aranhas. Isso também por causa do modo que ele se movimenta. Então, quando eles estão voando, né, eles se comportam como morcegos, até mesmo em bando ali, mas eles também possuem uma cauda longa que traz uma aparência de criatura marinha. Só que quando eles estão em terra, e ali na cena do Steve a gente vê isso muito bem, eles se movimentam como aranhas. E como eu falei, né, eles deram o que falar nessa temporada, então eles foram bem aterrorizantes, principalmente se tratando do Steve, se tratando do Ed, que ainda não superei, já passou mais de 2 semanas da estreia da série e ainda não superei a morte do Ed nessa temporada, mas eles usam esses tentáculos para enforcar suas vítimas e eles também possuem dentes. A gente conseguiu perceber bem. E aí, né, a gente chega nesse momento da hierarquia, diferente do que a gente imaginava ali no volume 1, que o Dustin fala que o Vecna era como se fosse um general 5 estrelas. Na realidade, a gente vê que ele é a cabeça pensante por trás de tudo, principalmente porque o Vecna, ele vem com essa construção de espelhamento da Eleven. Ele vem ali como o mal, né, e a Eleven como o bem. E da mesma forma que a gente tinha visto no volume 1, ele controlando os animais para começar a crescer, a entender os seus poderes, a gente viu que ele fez a mesma coisa com os monstros do Upside Down, que ele foi enviado para lá e ele começou a explorar esse local que a gente então conhece como mundo invertido. Ainda tem coisas a serem exploradas, tá? Os irmãos Duffer falaram que os monstros, o Upside Down de uma forma geral, vai ser um foco bem grande na 5ª temporada, inclusive porque o tempo é parado lá. Apesar que já foi falado que foi parado em 83 porque foi o momento de abertura do portal ali da Eleven, que foi quando o Will foi pego. E eu gosto de frisar, gente, porque sim, o portal ele foi aberto em 79, mas ele foi fechado. E em 83 que foi feito esse ponto de conexão entre o Vecna e a Eleven, que ele ficou aberto e foi quando começou a trazer as problemáticas ali de Hawkins. Então o que eles explicam, né, é que o
mundo invertido ele ficou parado no tempo porque foi esse momento de abertura. Mas é interessante a gente ver, inclusive, materiais e entrevistas antigas para ver como que os irmãos Duffer pensaram em cada um desses personagens, e a gente já conseguia antecipar algumas coisas que podem ser reveladas lá na primeira temporada. Em uma entrevista de anos atrás, os irmãos Duffer falaram que os Demogorgons eles eram como tubarões, ou seja, eles agiam por instinto. E é interessante porque na divulgação das temporadas na época, eles até fizeram um pôster do Demogorgon que era muito parecido com aquele filme Jaws, né, Tubarão. E o Demogorgon sempre foi de fato uma referência a tubarão também. E já o Devorador de Mentes, ele é algo que eles queriam como um ser autoconsciente. Então a gente vê que de fato ele é um ser pensante. Aqui na quarta temporada só que a gente começa a entender que o pensamento dele vem através do Vecna, mas isso não quer dizer que o Devorador de Mentes original, sem ser controlado, ele não tenha também autoconsciência, sabe? Porque no final das contas ele só tá sob controle, mas a gente já via que esse ser ali, ele parecia bastante importante, tanto que o Vecna viu ali a oportunidade dele pra ser o predador que ele queria. E como eu falei, né, o Vecna, ele é o oposto da Eleven. A quarta temporada toda é trabalhada nesse espelhamento dele, então ele vem como essa origem de tudo. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar e que eu acho que vai ser extremamente importante para a quinta temporada de Stranger Things, que eu encontrei ao longo da pesquisa, foi algo que eles falaram lá na primeira temporada. O Aaron Sims, que fez a concepção ali do Demogorgon e tudo mais, nessa mesma entrevista da concepção do Demogorgon, ele falou sobre essa partícula branca do Upside Down, que a gente vê até ali no final, a Holly falando que era neve, e na realidade é para ilustrar pra gente que o mundo invertido tá tomando conta do mundo real. Então os monstros eles vão conseguir passar pro nosso mundo muito de boa, assim, eles vão conseguir conviver com os humanos, que é uma expansão, né, do Upside Down pro mundo real. Segundo ele falou que nós usamos essas partículas brancas flutuando no ar para representar a diferença entre os dois mundos, ao invés de ser uma relação mais específica. Isso é interessante porque foi algo que foi bastante comentado aqui durante a cobertura de Stranger Things. Vocês falaram muito que lá nas primeiras temporadas o mundo invertido parecia algo mais inabitado. De fato, né, eles utilizavam mais máscaras. Lá na segunda temporada também a gente vê quando as crianças e o Steve, eles vão ali na plantação de abóbora ali embaixo, eles também utilizam máscaras mais ou menos que nem no Coachella. Enfim, no final das contas é só uma diferenciação. E aí a gente vê ali no final, né, essa partícula branca mostra essa união dos mundos. Não tem mais diferença necessariamente, ou seja, os monstros vão sair. E tem outra coisa, né? Existe a possibilidade de ter um novo monstro ali na quinta temporada. Teremos atualização desse vídeo, será? Mas enfim, tô bastante curiosa pro que vem aí, pra entender mais sobre esse mundo, porque é muito interessante a gente passar por cada um desses monstros e ver como cada um foi pensado. Tipo isso da coloração do Vecna, sabe? A gente vê como que as minúcias são pensadas, como a produção toda é feita. Enfim, eu amo essa parte. Bom, gente, como eu falei, né? Tem muitas informações aí. Eu peguei informações desde a primeira temporada, de entrevista dos criadores, design de produção, de cara que faz prótese, informação que a Netflix me deu, entrevistas, tudo, enfim, tem muita informação aqui nesse vídeo, mas eu queria realmente fazer um vídeo falando de todos esses monstros, da gente entender um pouquinho as referências deles, como eles se comportam e ter noção da magnitude que vai ser a quinta temporada, porque eu realmente acredito que a gente vai ver todos eles em cena, em ação, em conjunto. Então assim, vai ser super intenso, então acho que é muito legal relembrar esses aspectos, trazer essas curiosidades e também entender um pouquinho da hierarquia, mas como eu disse, a gente ainda vai entender mais. Mas eu quero saber de vocês sabiam dessas informações, dessas curiosidades, dessas referências? Será que vai ter realmente um novo monstro na quinta temporada? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!